Nós encontramos na Bíblia Sagrada muitos textos orientativos com relação à administração das nossas finanças, a administração dos nossos bens, dos nossos recursos, o cuidado que devemos ter. Cuidados pessoais, cuidados das nossas finanças pessoais. O povo hebreu era um povo agrícola, um povo pastoril. Eles tinham plantações e eles tinham gado. Então, a maneira do Senhor ilustrar, ensinar para eles como eles deviam cuidar, está sempre nesse vocabulário pastoril, nesse vocabulário agrícola. Você encontra lá falando sobre trigo, sobre celeiros cheios, sobre ovelhas, sobre azeite, cabras, leite. Veja o texto de Provérbios, capítulo 27, dos versos 23 a 27. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aparecem os renovos e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te darão vestes, os bodes, o preço do campo, e as cabras, leite em abundância para o teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. O que o Senhor está falando para o seu povo aqui? Olha, cuida das tuas ovelhas, cuida dos teus rebanhos, veja como eles estão. Veja se eles estão produzindo, veja se eles estão saudáveis. Porque eles, quando você ficar mais velho, eles vão ser responsáveis pela manutenção tua e das tuas servas e dos teus servos. Falando em termos de leite, em termos de cabras. Veja, se fosse para nós hoje, como que esse verso poderia ser feito? Como está o teu patrimônio? Cuida das suas riquezas. Elas não duram para sempre, mas elas devem cuidar, devem garantir o teu sustento. Cuide dos teus recursos. Sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas dissipam os seus recursos. Eu tenho dito que dinheiro não aceita desaforos. Ele é difícil ganhar, é custoso ganhar, mas ele é fácil de dissipar. Ele é fácil de gastar. O conselho da Bíblia, irmãos, o conselho da igreja, nosso conselho, é que nós devemos revisar os nossos registros financeiros para ver como é que andam as nossas finanças. Você não pode deixar soltas as suas finanças. Você tem que cuidar delas. Você tem que fazer balanços com regularidade. Nós estudamos há semanas atrás que devemos fazer planejamentos. Para que devemos fazer planejamentos? Para ver se as coisas acontecem de acordo com aquilo que foi planejado. Muitas vezes a gente precisa rever os planejamentos, replanejar, mas não perder o controle. Devemos planejar para a vida, mas devemos também planejar para a morte. Nós devemos ter seguros, irmãos, devemos ter seguro de vida. Devemos ter um plano de saúde para que nos assista na hora das nossas necessidades médicas. Nós devemos ter um plano de previdência para que ele possa nos sustentar na velhice, nos sustentar na aposentadoria. Devemos ter um seguro de acidentes. Todos estamos sujeitos a acidentes. E se não tivermos um seguro de acidentes, não tivermos um plano de saúde, nós podemos dissipar o nosso patrimônio nesse cuidado. Devemos ter seguro do nosso carro. Quantas vezes eu já vi, irmãos que fazem um empenho, tanta economia, compram um carro no limite, não podem fazer seguro, não tem dinheiro para fazer seguro e o carro é roubado. E aí eles perdem tudo aquilo que economizaram, perdem o patrimônio. Tudo isso, irmãos, todos esses cuidados, todas essas providências fazem parte
da mordomia cristã. Isso é, fazem parte da maneira de como administramos os recursos que Deus nos dá. Veja, por favor, o texto da lição da Escola Sabatina. A mordomia cristã das bênçãos que Deus nos deu não trata apenas do que temos enquanto vivemos, mas também do que acontece depois que descansamos. A menos que o Senhor retorne em nosso tempo, isso quer dizer, a menos que o Senhor Jesus volte enquanto a gente está vivo, um dia morreremos e os nossos bens, poucos ou muitos, ficarão aqui. Portanto, cabe a nós tomar providências para que esses recursos sejam uma bênção para os outros e um auxílio para a obra de Deus. Nós brasileiros, irmãos, não estamos acostumados a fazer testamentos. Eu não tenho um testamento. E muitas vezes, irmãos, com poucos ou muitos recursos, as famílias brigam após a morte, brigam por conta do inventário. Devemos deixar, irmãos, a nossa vida organizada de tal maneira que quando descansarmos, não haja briga, esteja tudo resolvido, bem resolvido. Somos responsáveis pelas riquezas que o patrimônio que o Senhor nos deu, que o Senhor nos confiou. Devemos administrá-lo com sabedoria. Há umas lições atrás aí, nós vimos um verso para memorizar que dizia assim: tudo quanto você fizer, faça como ao Senhor. Faça como ao Senhor. É ao Senhor que vocês estão servindo. Tudo que fizer. Isso quer dizer, irmãos, a administração financeira dos nossos recursos deve ser feita como para o Senhor. Especialmente, irmãos, porque é o Senhor que nos dá todos esses recursos. Portanto, eu quero aqui dizer para mim e dizer para cada um de nós, cada um de vocês. Vamos ser inteligentes na administração dos nossos recursos. Vamos ser cuidadosos na administração dos nossos recursos. Vamos ser prudentes na administração dos nossos recursos. Vamos ser previdentes. Que Deus ajude a cada um de nós e que os nossos recursos, pouco ou muitos, sejam administrados conforme o plano de Deus para cada um de nós.